Meus irmãos, minhas irmãs, que alegria! Diácono Deus Marantade mais uma vez com vocês, partilhando sobre a palavra de Deus. Primeiro vamos invocar a presença do Espírito Santo para que Ele esteja em nosso meio e nos conduza. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei com que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito. Gozemos sempre de sua consolação. Por Jesus Cristo, Senhor nosso. Amém. Vamos pegar a palavra de Deus e não se esqueça também de você fazer sua Lexio Divina, porque nada substitui o seu contato pessoal com a palavra de Deus. Nada, 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 nada. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos esta parábola. O reino dos céus é como a história das 10 virgens que pegaram suas lâmpadas de óleo e saíram ao encontro do noivo. 5 delas eram imprevidentes e as outras 5 eram previdentes. As imprevidentes pegaram suas lâmpadas, mas não levaram óleo consigo. As previdentes, porém, levaram vasilhas com óleo junto com as lâmpadas. O noivo estava demorando e todas elas acabaram cochilando e dormindo. No meio da noite ouviu-se um grito: o noivo está chegando, ide ao seu encontro. Então as 10 jovens se levantaram e prepararam as lâmpadas. As imprevidentes disseram às previdentes: dá-nos um pouco de óleo, porque nossas lâmpadas estão se apagando. As previdentes responderam: de modo nenhum, porque o óleo pode ser insuficiente para nós e para vós. É melhor irdes comprar dos vendedores. Enquanto elas foram comprar óleo, o noivo chegou, e as que estavam preparadas entraram com ele para a festa de casamento. E a porta se fechou. Por fim chegaram também as outras jovens e disseram: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Ele, porém, respondeu: em verdade vos digo, não vos conheço. Portanto, ficai vigiando, pois não sabeis qual será o dia nem a hora. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, esse evangelho, existem vários detalhes que podem tocar o nosso coração e nos levar a um sentimento de verdadeira conversão. A primeira deles que eu gostaria de comentar com vocês é que o Senhor se autodenomina o noivo. O noivo que vem. Nós, portanto, devemos ter uma alma esponsal, esperar o Senhor com uma alma esponsal. O que isso quer dizer precisamente? Que devemos guardar o nosso coração para o nosso Senhor com um amor completo, com um amor esponsal, com um amor inteiro, com um amor que tem o desejo de doar a própria vida. Porque é assim que é o amor esponsal. Marido e mulher se unem em casamento para doarem uma vida um ao outro. Inteiro, completo, fidelidade. Entende? Isso é a primeira coisa. É um dos poucos evangelhos que o Senhor se autodenomina o esposo, né? Portanto, podemos ver esse amor esponsal de Jesus pela sua igreja e por cada alma. Não é por acaso que a alma humana é no feminino. Ainda que nós homens sejamos masculinos, a alma é feminina, né? O pronome anima é no feminino. Portanto, vejam só, essa qualificação esponsal de que Deus quer desposar a nossa alma. Essa é a primeira coisa. É claro que o contexto do Evangelho, ele é o contexto a mensagem central, né? É da vinda do Senhor. O contexto é essa vinda, que ninguém sabe o dia ou a hora, portanto, devemos ficar vigilantes. E para explicar essa vigilância, ele usa a parábola das 10 virgens, que, como aquelas que esperam o noivo chegar para a festança, as amigas da noiva e a própria noiva, a noiva é a igreja, no caso, né? Interessante porque fala de 10 virgens, que são as amigas das noivas, 10 jovens, né? E a noiva não fala claramente, mas no contexto é evidente que é a igreja que será desposada com a entrega de Cristo pela igreja, a entrega do seu corpo. Então nós somos essas amigas, nós somos essas virgens prudentes. E na palavra de Deus, a luz normalmente tem uma simbologia da fé. Não é por acaso que no batismo nós recebemos uma vela e etc. E o que é o óleo? Santa Catarina de Sena, em uma de suas cartas, fala que a lâmpada, lembremos, não é a lâmpada elétrica, né? Quando Jesus viveu ainda não existia a eletricidade,
é a lâmpada que era de óleo e era alimentada por dentro através desse óleo. Então Santa Catarina, ela fala, a lâmpada é o símbolo, a lâmpada é o símbolo do coração. A luz é a fé e o óleo são as boas obras, os méritos. Vejam só, quando o Senhor chegar, nós devemos primeiro estar com as lâmpadas acesas, a lâmpada da fé acesa, mas ao mesmo tempo essa lâmpada deve ser alimentada nas boas obras. O que acontece? 5 delas não alimentaram o coração com boas obras. 5 delas acreditavam que só a fé bastava. Vejam, só a fé. Esse evangelho mostra claramente que não é só a fé que importa. Não só a fé basta. É preciso uma vida conforme o cristianismo. Uma vida conforme o carisma, alimentar o coração com as boas obras, para manter a chama da fé acesa. De fato, meus irmãos, se temos fé, entre aspas, e não vivemos conforme a fé, se não alimentamos o nosso coração com boas obras, a nossa fé pouco a pouco vai morrendo. Quantos católicos que estão por aí que dizem que são cristãos, que são católicos, mas não vão à missa, não se confessam, não rezam. Vivem uma vida de pagãos. Quando o Senhor voltar, será que encontrará estes com a lâmpada acesa? Vejam só, meus irmãos. Alimentar o nosso coração com o óleo das boas obras, o óleo dos méritos. Porque quando a porta fechar, nós iremos entrar do jeito que nós estamos. Se o Senhor nos encontrar, vejam só, com um coração impenitente, porque vivemos uma vida no pecado, não nos arrependemos, não buscamos a confissão, como está o nosso coração? Vocês entendem? A mensagem do Evangelho ela é muito clara. Estar sempre vigilantes, estar sempre atentos. Obviamente, a vigilância que Jesus está falando não é a vigilância sobre a vida dos outros, não é a fofoca, que é um louvor a Satanás. A vigilância é aquela vigilância interior. Onde estão meus afetos, onde está o meu coração, onde eu gasto o meu tempo, como eu vivo a minha vida, compreende? É essa vigilância interior que traz uma certa substância à nossa vida espiritual. Alimentar a nossa vida espiritual com boas obras. Vejam, a vigilância, portanto, ela não tem a ver, por exemplo, somente com saber a minha situação de pecado, por exemplo, mas de estar com o coração verdadeiramente arrependido. Se o Senhor voltasse hoje, como é que estaria o seu coração? Estaria bem confessado, em estado de graça? Vejamos, se morremos sem estar em estado de graça, meus irmãos, nós temos um destino muito certo. Infelizmente, muitos católicos ficam confiando, entre aspas, na misericórdia de Deus, que não é a misericórdia que é pregada no Evangelho. Porque o mesmo Jesus que disse, olha, vai, teus pecados estão perdoados. É o mesmo Jesus que disse, e não tornes a pecar. Então a misericórdia de Deus, portanto, que age em nossa vida, não é uma misericórdia paternalista, como aquelas cenas de novela que o personagem vive uma vida toda doida e no final dá tudo certo. Ou como filme que na última hora alguma coisa acontece. Nós temos que ser um pouco mais maduros e não confiar tanto nessa lorota dos filmes, tá? As coisas não vão se resolver de uma hora para outra. A nossa caminhada terrestre irá ser uma preparação para a caminhada celeste. Se vivo, portanto, uma vida de inferno aqui na Terra, é evidente que meu destino eterno será um inferno. Mas se vivo uma vida de céu, como é uma vida de céu? Uma vida de oração, de intimidade, de amizade com Deus, de conversão, de desprendimento de coração, de fidelidade ao carisma que Deus me deu. Portanto, é uma vida de céu. Ainda com as dificuldades, com as provações, é uma vida direcionada para o céu. E, portanto, a morte não nos pegará de surpresa, ou a vinda do Senhor não nos pegará de surpresa, porque o nosso coração está vigilante. Meus irmãos, rezamos todos os dias no Pai Nosso, venha a nós o vosso reino. Como podemos pedir a Deus que o reino venha se o nosso coração é tão apegado às coisas dessa terra? Que a Santíssima Virgem Maria interceda por nós. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.